podem tentar o gol, mas o goleiro vai virar e dizer: sabe o que? Olha essa bola, eu vou pegar e laraiaraia. Só falta eu vou pegar e laraiaraia. Sua bola eu vou pegar e larararara. Sua bomba eu vou pegar e larararara. Mas a mais gostosa não é aquela do chão, não é do porradão, é a que vale um grande título, ladrão. Mas ainda assim tem umas que eu vou falar pra você, hein? Meio que tipo pica-pau antigo, doidão até demais. Então olha, pode vir chutando ou cabeceando, vou salvar mais um, não vai marcar nenhum. Olha, pode vir cavando, até no mano a mano, vou salvar mais um, não vai marcar nenhum. E essa bola eu vou pegar e laraiaraia. Só falta eu vou pegar e laraiaraia.